A misericórdia de Deus assume uma modalidade toda peculiar quando somos chamados a dirimir, a resolver determinados dramas, determinadas dificuldades da convivência humana. Atritos, infelizmente, acontecem nos relacionamentos humanos. Atritos entre esposo e esposa, entre irmãos, entre vizinhos, entre familiares, na igreja, em ambiente de trabalho, em diversas situações. Mas como ser misericordioso com uma pessoa que não pretende reconhecer o erro que ela cometeu? Não está disposta a pedir perdão, a reparar o mal cometido. Como ser misericordioso nesse momento, nessa situação? A palavra de Deus, precisamente o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca com palavras muito sugestivas nesse furacão, por assim dizer. Ele tem regras muito práticas para que nós manifestemos a misericórdia a essa pessoa. O texto que nós escolhemos neste programa semanal Luz da Vida, o texto da correção fraterna, eu penso que é uma ocasião muito propícia para nós dirimirmos determinadas dúvidas, para tirarmos da cabeça de alguns cristãos, católicos também, essa concepção equivocada da vingança ou simplesmente de deixar as coisas como estão, nada a fazer, afastar-se logo, imediatamente, tomar determinadas posições radicais para a solução do problema. A misericórdia de Deus que se preocupa seja com a pessoa agredida, seja com o agressor, ela apresenta um meio termo. Ganhar o irmão. Não perdê-lo. E isso, nas palavras de Jesus que vamos ouvir agora, Mateus capítulo 8, versículos de 15 a 20, texto que nós vamos ver numa dramaturgia, vamos ver um vídeo de 1 minuto e pouco, que vai reproduzir exatamente as palavras de Jesus nesta parte do Evangelho segundo Mateus, Mateus 11, de 15 a 20. Pois bem, caríssimos telespectadores, a correção fraterna, uma pedagogia da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Quais os passos que devemos dar quando um irmão peca contra nós? Um exercício que precisa, mesmo sendo árduo, mas por ser palavra de Jesus, precisa ser praticado. Uma regra que deve se tornar corriqueira, dentro da igreja sobretudo. É na casa de Deus, é no âmbito eclesiástico, seja ele da pequena igreja doméstica à família, seja também nos nossos círculos religiosos, nossas comunidades, nossos grupos de oração, nossas pastorais, nossas paróquias, os nossos seminários, ali onde os cristãos são chamados a conviver diariamente, a explicitar a sua fé, como ser misericordioso quando uma pessoa peca contra nós. Vejamos o texto nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo e depois teçamos alguns comentários sobre esse riquíssimo ensinamento. Naquele tempo, disse Jesus: Se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se lhe der ouvidos, você terá ganho seu irmão. Se ele não lhe der ouvidos, tome com você mais 2 ou 3 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão, um cobrador de impostos. Eu garanto a vocês, tudo o que vocês ligarem na terra
será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Eu digo a vocês ainda mais. Se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isto será concedido a vocês por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Acabamos de ouvir as palavras de Jesus. Agora é preciso matizar cada uma delas para não tirarmos conclusões equivocadas desse texto. Jesus começa dizendo: se teu irmão tiver pecado contra ti. A primeira coisa que se deve dizer dessa expressão é que na Bíblia a palavra irmão tem pelo menos 10 significados. Dependendo do contexto, ela significa uma coisa. Irmão na Bíblia pode ser todo ser humano. Irmão na Bíblia pode ser o membro de um clã, de uma tribo, de uma nação. Irmão pode ser um parente próximo, um tio, um sobrinho, um neto, um parente distante. Irmão pode ser também filho do mesmo pai e da mesma mãe. Irmão pode significar, e aqui é o sentido da palavra irmão, a pessoa que professa a mesma fé e pertence à mesma igreja. Portanto, a correção fraterna aqui há de ser entendida num contexto meramente eclesial. Porque Jesus mais na frente diz: se não ouvi-lo, dize-o à igreja. Não há sentido nenhum tratar aqui o irmão como qualquer pessoa humana ou qualquer parente, se tal pessoa não pertence à igreja. Não teria nenhuma repercussão prática se esse irmão fosse uma pessoa que não pertence à sua religião, pecasse contra você e você dissesse à sua igreja. A pessoa não dá a mínima para a sua igreja, porque ela não pertence à igreja. Portanto, o texto no contexto irmão aqui tem o significado de membro da mesma igreja a qual você pertence. A mesma pessoa que ofendeu você professa, participa, integra a igreja a qual você pertence. Dize-o à igreja. E se nem a igreja ele ouvir, seja para ti como um pagão. Então, é importante nós situarmos a palavra irmão no contexto de todo o ensinamento de Jesus. Irmão aqui não tem os outros significados de que falei ainda há pouco. Irmão aqui é o irmão na fé, é o irmão em Cristo. É aquele que está adscrito à mesma igreja a qual você pertence. Aquele que reconhece a autoridade da igreja, a mesma autoridade que você reconhece. Essa instância que é capaz de resolver o litígio, porque é uma autoridade reconhecida, seja por você, seja pelo seu irmão. Se teu irmão tiver pecado contra ti, atenção. Aqui Jesus se refere a uma situação bem pontual, bem concreta, é contra ti. Não se aplica a esse texto o pecado que é cometido contra fulano, contra Beltrano. Jesus é claro, se teu irmão tiver pecado contra ti, foi algo que ele fez contra ti e não contra teu pai, contra tua mãe, contra teus amigos, contra outras pessoas. Correção fraterna entre 2 irmãos, quando um pecou contra o outro. Vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Repreende-o. Mas atenção, não é uma repreensão qualquer para humilhar, para gritar, para se vingar, para ir à desforra.
Trata-se de uma repreensão que tem por finalidade ganhar o irmão. O diálogo, por vezes tenso, nunca pode perder de vista esta intenção. A finalidade de repreender é ganhar. E não se ganha uma pessoa agredindo-a. Pode-se, sem dúvida alguma, agredir o pecado da pessoa. A atitude da pessoa há de ser reprovada se for pecado, mas nunca a própria pessoa. É o célebre, o clássico discernimento entre o pecado e o pecador. Essa capacidade de chamar a sós atenção, repreende-o entre ti e ele somente. Não é na presença dos outros. É verdade que a 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, diz que aqueles que não cumprem com suas obrigações sejam repreendidos na presença de todos, diante de todos, para que aprendam a temer. Mas aí não é correção fraterna, aí é um pecado que foi cometido na presença de todos. Se o pecado foi cometido na presença de todos, a repreensão tem que ser na presença de todos. Uma pessoa chega e no meio da missa começa a dizer impropérios, começa a dizer absurdos, ela tem que ser corrigida, ela tem que parar de dizer aquilo, a repreensão tem que ser na hora. Não se aplica aí, nesse contexto, nessa circunstância, correção fraterna, porque o pecado não é somente contra um, é contra todos. Aquilo está atingindo, está tocando a todos. A repreensão, portanto, tem que ser diante de todos e naquela hora, para que os outros aprendam a temer. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Não é o caso. Aqui nós estamos tratando de correção fraterna. Portanto, não resolver, não lavar a roupa suja na presença de todos. Se o pecado foi contra você, não é correto você tratar do pecado que tal pessoa cometeu contra você na presença de todos. É uma maneira, às vezes, até de se vingar dela, de constrangê-la, de humilhá-la, de rebaixá-la, de desmoralizá-la. Os outros não estão sabendo daquilo que ela fez contra você, porque foi só contra você. Jesus, então, é muito sábio nesse sentido. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Só os dois. É a primeira etapa. No próximo bloco, retomaremos esse riquíssimo ensinamento do Senhor que nos mostra como a misericórdia, nesse ano da misericórdia, é um tema muito importante. A misericórdia deve ser manifestada a quem peca contra nós. Até o próximo bloco.